Boa noite, sejam bem-vindos a Integrare Foz, boa noite a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa live sobre a vacinação das crianças contra a Covid-19. E para isso, hoje a gente conta novamente com a presença do Dr. Kennedy. A gente sabe que essa live ela vai ter uma repercussão aí nacional, né? Para quem é aqui de Foz do Iguaçu e região, conhece muito bem o Dr. Kennedy, mas assim que ele entrar, ele vai se apresentar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Pessoal que já está chegando aí, já estamos com bastante gente aqui nos acompanhando. A gente sabe que era, né, um evento aí muito esperado. Então, assim que o Dr. Kennedy aparecer aqui, eu vou convidá-lo para que a gente possa conversar. Enquanto isso, pessoal, vocês podem mandar as perguntas aqui. E aí, na medida aqui do nosso tempo, eu vou passando as perguntas para o Dr. Kennedy sempre que possível, tá bom? A gente tem aqui muitas dúvidas que já recebemos aí ao longo desses dias, né? A gente vai responder as perguntas que já nos enviaram. Mas vocês podem ir colocando aí os questionamentos que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Boa noite aí para quem tá entrando, Thaís, Paula, Natália, Amanda, Sidney, Josi, Marta, Amanda, Ingrid, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Cris tá aqui, a Isabela tá aqui, a Fran, só aguardando o Dr. Kennedy entrar para que a gente possa iniciar aqui o nosso bate-papo. Deixa eu ver se eu consigo convidar o Dr. Kennedy. Ótimo. Já faz o convite. Boa noite, Viviane, Débora, Carlos. Sejam muito bem-vindos. Carol, Gisele, Bruna. Já estamos com 56 pessoas ao vivo. Vamos ver o Dr. Kennedy. Simone, Nara, Paulo. Bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, pessoal. Viviane, Fernanda. Deixa eu ver com o Dr. Kennedy aqui se está tudo bem. Olá, Luciana, Célia. Deixa eu ver. Pessoal, enquanto isso, vocês podem mandar esse aviãozinho que tem aí embaixo para convidar as pessoas para participarem da live também, tá? A gente tem paciente aqui do Dr. Kennedy aqui do lado do Paraguai, né? Do nosso país vizinho. E mais uns minutinhos ele vai estar aqui conosco. Felipe está aqui. Fernanda. Pessoal, até o Dr. Kennedy entrar, né? Eu vou conversar com vocês um pouquinho, então, sobre o que é a Integrare, né? Que é essa página aqui que vocês estão. A Integrare é um centro educacional que fala sobre direito de família com uma visão interdisciplinar. Então, a gente trabalha aqui na Integrare vários assuntos que dizem respeito diretamente às questões que envolvem aí a família, né? Tanto pelo aspecto do direito, claro, mas também, ó, o Dr. Kennedy entrou, mas também fazendo essa conversa aí interdisciplinar, né? Então, como saúde está diretamente ligado à família, nada mais oportuno do que a gente abrir esse espaço aqui. Então, o Dr. Kennedy já vai entrar. Entrou. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Dr. Kennedy? Tudo tranquilo. Que bom. É um prazer recebê-lo aqui de novo. A gente estava conversando aqui mais cedo da nossa sexta live sobre coronavírus, né? O Dr. Kennedy sempre aceita aí gentilmente os convites que a gente faz para nós conversarmos sobre esse assunto. Então, obrigada mais uma vez. Dr. Kennedy, olha só, a gente sabe que aqui em Foz do Iguaçu região todo mundo te conhece, né? Mas essa live ela tá com uma repercussão nacional aí, então eu vou pedir para que você se apresente aí para a gente.
Morena, é um privilégio estar aqui com você. Eu sou pediatra de formação, fiz minha formação na Federal do Paraná, depois fiz R3 em neonatologia com fellowship na Suíça, num centro de referência de neonatal para toda a região sudoeste da Suíça. Montamos a primeira UTI neonatal em Foz com a ajuda de meus colegas, foi uma coisa bem pioneira. 10 anos depois migrei para alergia e imunologia, fiz um acompanhamento do serviço de alergia e imunologia nos Estados Unidos. Fiz mestrado depois na PUC Paraná na área de biologia molecular, que foi um desafio muito bacana. Fui professor na UNILA, na Universidade Federal Latino-Americana, Integração Latino-Americana, que foi uma experiência muito gratificante. E hoje me dedico a esse mix de pediatria, alergia e imunologia e neonatologia UTI. É um desafio porque a minha vida fica gostosa, assim, né? Eu não fico limitado a uma coisa só. Eu tenho essa visão ampla do médico. E é bem gratificante. É bem gratificante. Tem uma estrutura que me agrada muito, tem uma equipe que me atende bem, a gente consegue fazer todos os procedimentos modernos com todos os pacientes, é muito gostoso. Enfim. E sorte a nossa, tá, gente? Porque o Dr. Kennedy, ele é médico de todo mundo aqui em casa, tá? Porque ele não é só pediatra, ele é alergista também, imunologista, então atende todo mundo, né, Dr. Kennedy? Mas então, assim, eu não tô aqui para falar de mim, por favor. Não, mas a gente precisa, enfim, deixar todo mundo aí ciente do presente que é a sua presença aqui. Foi até redundante, mas enfim, porque realmente é uma oportunidade de esclarecimento aí única, né? Então, só agradecer mais uma vez a generosidade. Obrigado. Todo mundo tá falando aqui, ó, o maior pediatra do Brasil, é verdade. O Não, maior e o melhor, tá? para quem não sabe, eu tenho quase 2 metros, então eu Por tô isso maior, sou maior mesmo. Por isso que eu falei o maior e o melhor, tá? Para Tá cortar a bom. piadinha. Bom, Dr. Kennedy, a gente está aí com esse assunto agora, né? Bem polêmico sobre a vacinação infantil, né? A vacinação começou aí a semana passada. Então a gente já vai começar aí pela parte mais polêmica, né? Tem a questão aí que o Dr. Kennedy gostaria de fazer a ressalva, né? Sobre a questão do conflito de interesses. E aí a Então, gente já. deixa eu falar, um amigo meu falou assim, porque não sei quem falou, é claro que vai falar de vacina, ele ganha dinheiro com isso. Não, não ganho. Graças a Deus e graças ao governo federal, a vacina contra o Covid é gratuita. Isso foi uma conquista fantástica mesmo, né? E é o papel do Estado zelar por nossa saúde, e foi uma maneira muito importante. Demorou, mas chegou. E conforme a vacina teve avanços tecnológicos, foram sendo incorporados, conforme avançou para a idade, está sendo incorporado. Então, eu não tenho conflito de interesse como médico, muito menos na vida pessoal. Eu não sou acionista da Moderna, da Pfizer, ou seja lá quem for. E assim, eu estou aqui realmente como alguém neutro para tentar entender e tentar pegar cada um de vocês que está aqui pela mão e fazer esse caminho nesse campo minado que é a vacinação infantil. Tá? E foi muito gratificante, porque eu descobri muita coisa que nem eu sabia, que não é tão evidente assim, que a gente vai discutir hoje. Ótimo, muito bom. Dr. Kennedy, vamos começar lá pelo caso, né? As pessoas que estão acompanhando a live muito provavelmente ouviram falar do caso da criança de Lençóis Paulista, que ontem, né, teve um evento horas depois de ter se vacinado, né? E aí hoje, inclusive, já saiu o resultado dessa análise, né? Se o Dr. Kennedy puder comentar aí com a gente. Então, eu recebi hoje de um colega um áudio do pai dessa criança, descrevendo nas palavras dele o que aconteceu, que a criança desmaiou nos braços dele, que levou em parada para o hospital e que não era para ninguém fazer essa vacina. E eu falei, gente, calma, deixa o pessoal investigar isso e entender o que houve de fato, né? E foi acionado todas as pessoas a nível de São Paulo, as equipes responsáveis pela vigilância de vacina, a nível de capital, todo mundo foi lá.
E foi visto que não foi uma reação adversa à vacina, né? Então não foi uma miocardite, não foi nada, estava tudo normal. E descobriram que essa criança tinha uma doença que nem ela sabia que ela tinha, que é Wolff-Parkinson-White, que é uma arritmia súbita. Meu pai tinha isso, ele desmaiava assim, puf, ia para o chão. É uma arritmia súbita, onde o coração bate tão rápido que o sangue não vai para o cérebro. E você literalmente desmaia. E pode sim ter uma parada cardíaca fatal. Então, essa criança teve a sorte de estar no lugar que conseguiu fazer esse diagnóstico, o eletrocardiograma e os exames mostraram isso, né? Uhum. Então, foi assim, foi bom que isso aconteceu, porque assim, sempre que você vacina, vamos dizer assim, 1 milhão de pessoas, tudo que acontece na sequência, foi a vacina. Né, eu vacinei, eu bati o carro, foi a vacina. Eu vacinei, pisei no cachorro, foi a vacina. Muita coisa é. E assim, há um interesse enorme dos órgãos reguladores ter certeza do que a vacina é capaz de fazer de maneira desconhecida, né? A gente vai falar sobre isso depois. Então, felizmente, foi só uma doença pré-existente da menina, que ela desconhecia e que se manifestou, coincidentemente. A gente chama isso de relação temporal, não é relação causal. A vacina não causou. Aconteceu num tempo próximo à vacina. Uhum. E aí, até hoje, né, soltaram essa nota informativa, né, o Centro de Vigilância Epidemiológica lá do Governo do Estado de São Paulo, com essa conclusão que o Dr. Kennedy nos trouxe, né, assinado aqui por vários profissionais. Então, está esclarecida aí, né, a controvérsia, o que teria acontecido, e realmente não teve efeito não teve relação com a vacina. E os exames que investigaram se houve uma miocardite aguda foi tudo negativo. Então, realmente foi um defeito da menina mesmo. Perfeito. Dr. Kennedy, continuando aí, né, com essas notícias que são divulgadas, né, a gente teve um vídeo aí famoso que circulou, né, de um médico, Malone, e ele levantou aqui alguns aspectos, né, eu relacionei aqui para que a gente possa pontuar aqui. Então, ele fala que na vacina, primeiro ele fala que ele criou a vacina, né? Posso comentar? Posso Pode, comentar por isso? favor. Claro. Então, eu antes de fazer essa live, eu conversei com vários especialistas que eu respeito muito. E um deles é um infectologista pós-doc americano que inventou a vacina HPV, que é um cara extremamente inteligente, extremamente ético, que conhece a medicina americana como ninguém e conhece a pesquisa científica como ninguém. E aí ele me mandou material bem interessante e fundamentado, mostrando algumas coisas. Então, assim, quando o Malone fala, eu inventei a vacina RNA, eu falei, uau, que legal, né? E quando você começa a ler a história da vacina RNA, o nome dele não aparece. Nenhuma das histórias, né? E existe um histórico feito antes da pandemia, agora com a pandemia incluindo as vacinas Moderna e Pfizer, e o nome dele não aparece. E aí, o que aconteceu? Né? O Malone, nos doutorados, a RNA foi descoberta em 1960. Ninguém dava bola, é uma molécula muito instável, não serve para nada, deixa para lá. E no final da década de 80, começo da década de 90, ele fez o doutorado dele, e ele era pesquisador dentro de uma equipe, e ele era o soldado raso da equipe que fazia todo o trabalho manual de bancada, processar os exames, etc. E o chefe do serviço que publicou, mas o nome dele foi lá. Ele fez dois trabalhos nessa equipe, né? Só que ele era um soldado raso, não é ele que bolou tudo, não é ele que escreveu, não é ele que publicou, só tem o nome dele lá. E aí, em seguida, ele foi trabalhar com vacinas de DNA, que até agora não deu certo, né? E é interessante porque, assim, o Facebook dele, eu tenho o print do Facebook dele, de 2019, e tá lá. Eu fui pesquisador de vacina DNA. Perfeito, super correto. Aí agora, em 2021, ele apagou essa informação e coloca lá, eu sou o cara que descobriu a vacina RNA. Não, ele não fez, ele foi só um soldado raso em 2 pesquisas, que criou uma patente que não serviu para nada e a patente já se perdeu e ninguém usou nada que eles descobriram. Então, assim, ele não é um player
do RNA. Não é, nunca Uhum. foi. E, assim, trazer esse holofote para ele dizendo isso, já de cara, você já fala, peraí, então se isso não é verdade, o que mais que não é verdade, né? Uhum. E aí ele vai falando alguns pontos que você, como leigo, fala, uau, essa vacina é um veneno total, imagina, se eu vou fazer, né? Aí ele fala que a vacina é uma injeção de gene viral, né? Isso. Na É. verdade, gente, qualquer infecção por qualquer vírus é uma invasão de gene. O vírus, ele entra na tua célula, ele descarrega toda a carga genética dele em você. É isso que ele faz, né? E, assim, toneladas, entre aspas, de carga genética em você. E a vacina, ela faz uma coisa muito sutil. Ela pega só um fragmento do RNA, de um RNA, injeta esse fragmento de RNA e não toda a carga genética do vírus, ele entra na célula, ele não toca no núcleo, ele não toca no DNA, ele vai direto no maquinário que pega esse RNA e fabrica uma proteína, que é ele fabrica uma proteína que lembra a spike protein, a proteína S, joga na superfície, aí o corpo, opa, tem um trem estranho aqui, deixa eu fazer um anticorpo, não conheço, né? Uhum. E esse anticorpo que é fabricado fica circulando, e aí quando o vírus de verdade vem, eu falei, opa, eu já vi você, deixa eu matar você, né? Uhum. Então, assim, esse RNA, ele é extremamente lábil, por isso que levou tantos anos para conseguir estabilizar ele, para que ele fosse útil. E ele é eliminado rapidamente, em questão de horas, no máximo 2, 3 dias, né? E as nanopartículas e a própria proteína que é fabricada, da mesma maneira que quando o vírus te infecta, você também fabrica, tudo isso é degradado e não fica no corpo. Tá? Então, Uhum. não, a vacina não, ele não afeta o DNA. Nem o vírus que te joga uma carga absurda de RNA vai modificar teu DNA. O DNA está blindado no núcleo, né? Tem uma Uhum. piadinha da faculdade. O DNA, ele é o cromossoma, né? Aquelas hélices, né? E a piadinha é cromossomos felizes no núcleo. Então, assim, a vacina, ela não toca no cromossomos felizes, eles continuam felizes no núcleo, tá? Pode ficar tranquilo. Que bom. Uma outra, né, então essa aqui, né, e tem uma fala aqui que o sistema genético da criança seria redefinido, que é justamente isso, né? Tem uma fala bem forte aqui no vídeo que ele fala que é o experimento mais radical da humanidade, porque faltam testes suficientes. Então, a história de sucesso, vou falando agora da vacina RNA, que é a Moderna e Pfizer, tá? Uhum. A história de sucesso é, é fantástico de você ler a história, né? Porque teve vários momentos que os pesquisadores tinham que ter jogado a toalha e falar, impossível mexer com isso. Teve uma equipe que durante 7 anos só batia na trave, batia na trave, batia na trave e nada dava certo. Nada dava certo, né? E aí foram várias equipes e várias patentes, centenas de pesquisadores, um foi descobrindo uma coisa, outra outra coisa, e aí foi essa somatória de descobertas que permitiram no final que o RNA conseguisse chegar na célula e transmitir a informação que você queria, né? Então a tecnologia estava pronta já, e eles estavam Uhum. pensando em usar isso para câncer, ou seja, ensinar teu corpo a criar uma defesa contra câncer. Essa era a ideia. E aí a Caricó, que é a húngara que estava na Alemanha, ela conta que quando a China publicou o código RNA do vírus, eles tornaram público, foi muito legal. Diz que ela e o marido estavam à noite em casa, porque foi de manhã na China à noite lá, eles olharam assim, meu Deus, a gente consegue fazer essa vacina em 2 semanas, que é uma das virtudes do RNA. E na mesma noite foram para o laboratório e em 2 semanas estava pronto o código para desenvolver a vacina. E já tinha Uhum. tecnologia para isso, né? E aí eles não sabiam fabricar, entraram em contato com a Pfizer, que foi parceirão, e falou, ok, eu topo ser parceiro de vocês, né? Uhum. E aí, outra coisa importante, dinheiro, né? Tudo isso custa É. muito. Então, tanto a União Europeia como os Estados Unidos injetaram US$ 1 bilhão, US$ 1 bilhão. Então, esse dinheiro permitiu acionar todos os estudos, acionar, que é caríssimo, de maneira
correta. Então, assim, foi feito estudos em animais mostrando segurança e efetividade, depois estudos em pequeno número de seres humanos mostrando segurança e efetividade, depois aumentaram o número de humanos, depois fizeram em 44 mil pessoas, metade placebo, metade vacina, mostrou que foi seguro e eficaz. E aí, tratando-se de crianças, foi feita a mesma coisa, tudo de novo com crianças, de novo, fase 1, fase 2, fase 3, mostrou que era seguro e eficaz, e aí foi aprovado e foi para a vida real. E eu fico feliz que foi primeiro nos Estados Unidos, né? E eles já vacinaram mais de 8 milhões de crianças, né? E a gente vai discutir depois se houve efeitos adversos e quais foram. Tá ótimo. Mas Então, é uma história de sucesso, é uma história de inteligência de seres humanos, né? Tem que tirar o chapéu. então a gente não pode dizer que são estudos experimentais, né? A Não, gente tem aí ele tem uma muita bagagem. estrada, né? A vacina de RNA tem uma bagagem de 30 anos. É uma história muito bacana de ler. E assim, foi a ideia certa, na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Estava tudo pronto, Perfeito. né? Faltava só o dinheiro para injetar e finalizar. E aí o dinheiro veio pela urgência, né? A gente Sim, estava aí com uma sim. doença que, enfim, né, virou pandêmica e aí é claro que todo mundo vai se juntar para fazer a pesquisa para a gente ter a vacina correta, né? Isso, Dr. Kennedy, uma fala dele também, né? Que as crianças não trazem risco para os pais e os avós, que eles ajudariam nessa imunidade de rebanho. exato. Então, não. O que se sabe hoje é que a criança, sim, ela é uma transmissora do novo coronavírus, tá? E ela transmite não só na escola, como no ambiente familiar. Ela é uma transmissora, ela mantém o vírus circulando, sabe? E aí, assim, mantendo o vírus circulando, pessoas vulneráveis, com comorbidades ou idosos acabarão sendo infectados, e muitas vezes o próprio idoso da família, que mora com a família, e por ser grupo de risco, pode desenvolver uma infecção grave, mesmo vacinado, e sim pode ir a óbito. Então, quando a gente discute vacinar a criança, você está fechando o ciclo do vírus, né? Não só eu não vou circular mais e infectar pessoas vulneráveis com comorbidade, eu vou proteger a criança, bem como eu vou limitar o surgimento de novas variantes, né? Porque no momento que o vírus para de circular, ele para de mutar. Uhum, perfeito. Dr. Kennedy, outra coisa que também foi muito discutida é aquela questão da morte súbita de atletas. Então, a morte sobre os atletas, eu acho muito legal que meus amigos e pacientes, você viu esse vídeo? Meu Deus, que horror essa vacina, né? Um monte de atleta puf, indo pro chão, um atrás do outro, né? E na verdade são vídeos compilados de, sei lá, 5, 10 anos atrás, enfim, que não antes da pandemia e tudo mais, né? E aí a Sociedade Brasileira de Medicina de Exercício de Esporte, que é muito séria, divulgou agora dia 10 de janeiro, e ela revisou todos os relatos do vídeo. Ela falou que vários atletas ali, a maioria não foi vacinado e muitos não foi antes da pandemia. E diz que não há relato ou publicações científicas que comprovem ou que demonstrem morte súbita pela vacina, tá bom? Uhum, Então, ela fala e ela alerta, né, que a miocardite pela doença pode afetar de 1 a 3% dos atletas não vacinados. Então, uhum. assim, não há relação da vacina. Tá? Então, e é um vídeo que então, você vai replicando. Meu Deus, você viu isso, né? Meu Deus, você viu. Não, não, é fake. Não, Uhum, quem fez isso foi malicioso nas intenções. perfeito. Então, já que, né, você comentou sobre a questão da miocardite, então vamos entrar nessa questão das reações adversas à vacina. Tá. Em crianças, quais reações já aconteceram e qual que foi a evolução? Então, assim, hoje temos uma boa notícia, que a Coronavac foi aprovada no Brasil para crianças de 3 a 17 anos. Então, nós vamos ter duas opções de vacinas. Isso é bacana, isso é importante. Até porque hoje nós não temos quantidade suficiente para vacinar as 40 milhões de crianças que deverão ter acesso à vacina. Então, os Estados Unidos, eles têm, por isso que foi bom que eles começaram a vacina lá,
né, e não em outro Uhum. lugar. Eles têm um sistema de vigilância de reação vacinal muito interessante, tá? Então eles têm um que é aberto, que é o VIRES, que qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa, né? Inclusive eu posso escrever informações errôneas de propósito, só para criar dificuldade. E eu estava Sim. discutindo com esse meu colega americano, e ele falou que o VIRES não é, não é visto pelo que está escrito, e sim para ver se há uma tendência. Se de repente várias pessoas começam a escrever convulsionei, 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 acende a luz amarela, opa, será que faz convulsão? Né? Uhum. Então eles conseguem ver tendências. Né? Agora, se um fala uma coisa, outro fala outra coisa, outra coisa, outra coisa, ele meio que se dilui. Né? Mas o sistema mais legal deles é um sistema de monitoramento ativo, onde desses 8 milhões de crianças, eles acompanham um número muito grande por telefone, por SMS, por mensagem. Então eles fazem falar um dia depois, 2 dias depois, uma semana, 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, e assim vai, né? E Uhum. vão anotando absolutamente tudo que a família fala, tudo, tudo, tudo. E vão criando as estatísticas, né? E outra plataforma que é muito interessante são os seguros médicos, que nos Estados Unidos são muito sérios. Então, a Kaiser Permanente, que é da Costa Oeste, ela é famosíssima pelo sistema de saúde pública que ela tem. E ela Uhum. monitora tudo que acontece com todos os seus usuários, tudo. Ela monitora ativamente. Então, a gente tem assim muitos dados de busca ativa de problemas. Tá? E aí, o que a gente sabe? Então, da vacina Pfizer, sim, como qualquer vacina, o corpo reage, né? E mais ou menos 90, eles falam 97,6% das reações foram leves ou moderadas. O que é leve? Né? Dor no braço, dor de cabeça, dor no corpo, sensação de mal-estar, que ocorre em 10 a 30% dos vacinados, que dura 1 ou 2 dias. Tá? Uhum. Moderado seria febre, calafrios, vômito, diarreia, também que dura 1 ou 2 dias. Até E então, que as vacinas que já estão no PNI fazem. em Quem maior ou tem menor criança grau, sabe que vai no ter reação PNI, vacinal. no PNI é mais a pneumococo que faz isso e a Uhum. tríplice bacteriana da rede pública que Uhum. faz isso, né? Então, assim, é sabido, né? É o corpo Uhum. dizendo, uou, tem algo aqui, eu tenho que reagir, né? Sim. Ah, e assim, a miocardite, que é o que todo mundo sabe, né? Sim, tiveram casos de miocardite e mais de 8 milhões de crianças foram 12, né? Todos os 12 foram leves, transitórios, com resolução em 2 dias. Então, isso é estudo vida real, é o que a vacina faz na vida real. E Ou seja, ninguém morreu com a miocardite não, 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 não. fruto Todos da foram, reação adversa da nas vacina. crianças 5 a 11 anos, foi sempre leve, transitório, né? Foram acompanhados, todos melhoraram. E é importante, então, quando eu faço a vacina da Pfizer, eu tenho que saber que isso pode acontecer, né? E os sintomas são três, né? A sensação de palpitação, de o coração bater mais forte, ou de maneira irregular, uma sensação de que está pesado respirar, ou difícil respirar, e alguns descrevem uma sensação de dor no peito, né? Então isso é um sinal de alarme que deve levar a criança ao atendimento. Tem exames padrão que são feitos para fazer esse diagnóstico, tem um tratamento padronizado, e todos melhoraram em 1 ou 2 dias, tá? Uhum. E aí, então, assim, esse é o único, digamos, grande. O risco, aliás, de eu ter miocardite pela vacina é de 0,00012%. É raro, né? Uhum. E é leve, ok? Uhum. Agora, tá, eu não quero fazer vacina Pfizer porque eu posso ter esse risco baixíssimo, raro de miocardite. Deixa eu avisar que a doença ela causa miocardite 20 a 30 vezes mais frequente e estupidamente mais grave, tá? Com óbito, com UTI. Tá? E aí, eu estava assistindo uma aula ontem de um grupo de alergistas e imunologistas e um dos grandes expoentes dessa profissão no Brasil, que é um grande pesquisador,
meio que pensou em voz alta e não, né, ele compartilhou uma ideia dele, que são pessoas que estão pensando, né? E ele falou o seguinte, que eu achei muito interessante, que provavelmente essa miocardite que acontece leve no vacinado, mas grave no infectado, é uma reação autoimune do anticorpo contra a proteína S, ou spike protein, que tem o mesmo formato que a fibra do músculo, que é uma proteína espirulado, né? Elas são muito parecidas. Então, ele acha que o anticorpo que eu crio na infecção contra o vírus, ele olha para o músculo do coração, opa, é o vírus também, e vai lá e agride e inflama. Uhum. E a vacina cria uma quantidade de anticorpos bem mais leve, também pode dar, em raras circunstâncias, essa reação, mas bem leve. Tá? Uhum. Então, o exemplo que eu vou dar, eu acho que se me dá esse tempinho rápido, né? Sim. O que seria a miocardite da vacina comparado à miocardite da doença, né? Eu viajei para Curitiba no final do ano, e sempre que eu viajo com a família, eu falo, meu Deus, eu vou chegar vivo? Porque eu já perdi muitos amigos na 277, muitos, mas muitos conhecidos, né? E é uma roleta russa, você não sabe se vai chegar vivo, né? E eu cheguei vivo, estou aqui. Mas no dia seguinte, uma família inteira foi morta por um caminhão que saiu na contramão e bateu de frente. E no dia seguinte, outra família foi morta da mesma maneira. Um caminhão que desviou e bateu de frente, né? E matou a família inteira. Então, assim, eu diria que se existisse uma vacina para o meu carro, tipo Pfizer, para o meu carro, ele me diria assim, ó, cara, pode viajar tranquilo, você não vai morrer. No máximo, você vai desviar de um carro e vai riscar a lataria. Você tem, de cada 8 milhões de motoristas, 12 isso vai acontecer, vai riscar a lataria, e chegando lá você passa uma cera e sai. É isso é miocardite da vacina. A doença é aquelas famílias que perderam a vida. A pancada é forte, ele mata, ele põe no hospital, né? Nós tivemos no Brasil até agora, em crianças e adolescentes, 320 mil hospitalizações, né? E tivemos 2.500 mortes, né? Então, assim, é muito triste, né? É muito triste. E o meu coração se estende a essas famílias que perderam seus filhos. Porque é aquilo, né, doutor Kennedy, estatisticamente as crianças morrem menos, mas quando a estatística ela está dentro da sua casa, é muito pesaroso isso, né? Então, o que a gente vê é que os casos estão aumentando, a Omicron, embora seja mais leve, ela está acometendo aí muito mais gente, né? Então, a gente realmente é o que você falou, é uma roleta russa, a gente não sabe, né? Então, se a gente tem aí algo que sabemos que funciona, que vai dar certo, e que o efeito adverso ele vai acontecer num patamar aí minúsculo, né? Vai atingir aí pouquíssimas pessoas e com uma reversão desse quadro, realmente aí, para quem tinha dúvida, eu acho que ficou bem esclarecido. Deixa só eu puxar uma pergunta aqui da Poliana, que é bem interessante, que a gente ficou pensando o seguinte. Então, ok, a criança vacinou. Quantos dias depois esse episódio de miocardite pode acontecer? Se é que vai acontecer, que a gente espera que não aconteça. Ele pode acontecer entre 2 dias até 2 semanas depois. E é um Ok. pouquinho, na criança, ele é um pouquinho mais frequente após a segunda dose. E na criança, ao contrário do adolescente, ele pode ser meninos e meninas igual. O adolescente é diferente, ele é bem mais frequente. E geralmente na faixa etária de 18 a 25, onde predomina, é 90 e poucos por cento em meninos, né? E mais frequente após a segunda dose. Em criança, ele é bem menos frequente. E assim, muito pouco frequente e bem leve. Eu queria comentar o Coronavac, que foi liberado pela Anvisa hoje, né? Então, o Coronavac tem sido usado largamente na China, eles já vacinaram 100 milhões de crianças, mais de 100 milhões de crianças com a Coronavac. Daqui na América Latina, o Chile saiu na frente vacinando crianças acima de 3 anos, no Brasil foi aprovado acima de 6, e a Universidade Católica do Chile, que é super respeitada, fez o acompanhamento das crianças,
E tal qual a China e tal qual em outros países que estão usando a Coronavac em crianças, mostrou que foi seguro e eficaz, né? Uhum. Que boa notícia. Eu não tive acesso ainda. A vacina produz anticorpos, ela produz uma defesa. Então, assim, nós temos duas opções interessantes para proteger nossos filhos, né? Tem as duas Uhum. opções e as duas são boas. Em crianças Bom. são interessantes. A Uhum. Coronavac, uma tecnologia diferente, ele não ensina você a fazer um anticorpo contra a proteína S da spike protein. Ele joga o vírus inteiro, atenuado, fraco, sem poder de infecção, e aí o teu corpo olha para aquele vírus como um todo e começa a descobrir, bom, eu tenho que fazer um anticorpo aqui, 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 ali. Então você faz vários anticorpos de uma forma geral. Do ponto de vista de imunidade, ele é menos específico, mas ele é mais amplo. Então, do ponto de Uhum. vista de variantes, pode ser interessante, né? E uma última coisa que é importante realçar é assim, aproveitando o gancho Omicron. Por que o Omicron está fazendo infecção em vacinados? Né? Eu vi um amigo meu, eu tomei 3 vacinas, não adiantou nada, peguei infecção igual. Tá, a lógica não está muito certa. Então funciona assim. O Omicron, diferente de todas as outras variantes, tá? É outro mundo, é outro momento da pandemia, né? Ele fez um monte de mutação, uns falam 15, outros falam 30, 34, dependendo do local, para invadir a proteína S, que é um anticorpo contra a proteína S ou contra aquele espícula do vírus. Então, Uhum. ele consegue, ele está nem aí para o teu anticorpo neutralizante. Ele fala, ok, né? Você não me afeta em nada. Então, assim, o anticorpo neutralizante, claro, se eu tiver níveis altos, eles vão proteger. Por isso tem a terceira dose em grupo de risco, para aumentar a proteção. Mas à medida que essa proteção vai diminuindo, o Omicron fala, opa, melzinho na chupeta, vou te infectar. Só que ele bate na trave com relação ao linfócito T de memória. Uhum. Esse é o herói do Covid que ninguém fala, coitado. Ele que está carregando o piano. O linfócito T, e na Nature, agora, essa semana, saiu um artigo mostrando que tanto a pessoa que teve infecção por Covid desenvolve esse linfócito T de memória, tanto quanto o vacinado também desenvolve. Então, o Ômicron dribla os anticorpos da vacina, mas não consegue driblar o linfócito T. Então, o linfócito T Uhum. ele consegue reconhecer. E o Coronavac, a Pfizer, desenvolve o linfócito T em você. E esse é uma memória bem persistente, que vai proteger por muito tempo todo mundo que ou foi infectado ou vacinado, ou o melhor dos mundos, que foi infectado e vacinado. Uhum. Okay? Tem Então, até. Uhum. a gente está vivendo um momento bem mais tranquilo da pandemia, muito em função disso. Sim, muito em função da vacina e dessa memória. Eu até Uhum. vou puxar essa pergunta, tem aqui vários nesse sentido, doutor Kennedy. Criança que já positivou uma ou duas vezes, faz a vacina assim mesmo, ela já não adquiriu imunidade, enfim, tem algumas perguntas aqui nesse sentido. Essa pergunta é correta, né? O que se sabe, algumas informações, né? Infecção leve gera imunidade leve. E a imunidade leve tem duração curta, né? Então, do ponto de vista dos anticorpos, a gente vê que muitas vezes em 2, 3 meses já não tem níveis de anticorpos detectáveis ou extremamente baixos, né? Claro, tem o linfócito T, né? Mas assim, o melhor dos mundos para qualquer faixa etária é ter a infecção e ser vacinado. E essa Uhum, pessoa tem uma resposta privilegiada em termos de proteção. uhum. Joia. Doutor Kennedy, aqui puxando o gancho da miocardite, acho que veio essa pergunta por conta disso. Uma pessoa comentou aqui que o filho tem uma cardiopatia e se essa criança pode fazer a vacina assim mesmo. Então, nos adolescentes, quando abriram para vacina, como não tinha para todos, foi criado pelo governo federal e os estados se aplicaram a lista de comorbidades. E uma das principais são as cardiopatias, né, que afetam a força de músculo, afetam o débito cardíaco. E assim, mais do que ninguém deve vacinar, né? Uhum, Então, todas as crianças com comorbidade, mais do que ninguém, devem vacinar. Agora, tem um trabalho mostrando que o risco de hospitalização é igual
para criança com Covid saudável e criança com Covid com comorbidade. Tá? E que o SIMP, que a gente vai discutir daqui a pouco, que é uma doença muito grave e até 2 vezes mais frequente na criança saudável. Incrível, né? Agora, o risco de óbito é 10 vezes maior na criança que tem comorbidade. Então, os dois internam igual, mas o de comorbidade tem 10 vezes mais probabilidade de óbito pelo Covid. Então, com comorbidade, mais do que ninguém deve vacinar. Tanto que foi o primeiro grupo aí a ser contemplado com a vacina, exatamente, né? isso. Dr. Kennedy, ao longo dessa semana, uma das perguntas que eu mais recebi é a preocupação que foi, acho que fruto do vídeo lá postado, das declarações do Maloney, com relação especificamente à questão da infertilidade. Se a criança Isso. que tomar a vacina, ela vai ter essa questão na vida adulta. Então, eu conversei com esse especialista americano, que é renomado na área dele, ele trabalha com vacinas, ele é pesquisador, inclusive, e ele falou assim, cara, é triste de ver pessoas falando coisas infundadas por um mero viés político ou um mero viés prazer pessoal. Né? Ele falou assim, cara, nada do que ele fala tem fundamento, nada. Simples assim, né? E aí, assim, eu vou só citar 3 estudos, né, que achei que foram bem importantes, e tem vários, tá? Só vou citar 3. Um que foi publicado agora com 3 grupos para fertilização, né? Então pegaram fertilização in vitro, né? Quando você coloca o óvulo congelado no útero da mulher, né? Para gerar um feto. Então eles fizeram o quê? Pegaram pessoas que fizeram a vacina com anticorpos presentes, pegaram pessoas que tiveram infecção por Covid com anticorpos presentes, e pegaram mulheres que nem vacinaram, nem tiveram Covid. E eles fertilizaram os 3 grupos. Tá? Os 3 grupos tiveram fetos saudáveis, perfeitos, sem nenhum problema. Tá? Outro estudo, ele analisou o esperma de homens que estavam sendo submetidos à fertilização in vitro, né, que estavam doando o esperma para fertilizar o óvulo das mulheres, né, e eles analisaram o esperma desses homens antes da vacina Pfizer e depois da vacina Pfizer, né, e descobriram que o esperma continuava do mesmo jeitinho, com as mesmas características, com as mesmas qualidades, com todos os testes normais, né. Um outro estudo também olharam a qualidade de esperma antes e depois da vacina, mostrou que era exatamente igual, com as mesmas características, sem nenhuma alteração. Né? E lembra que a vacina RNA ela não entra no cromossomos felizes no núcleo. Não entra. O núcleo é blindado. Nada entra ali. Nenhum vírus que injeta milhões de RNA consegue entrar no núcleo. Né? Por isso que cromossomos felizes no núcleo. Né? Ou então, seja, ela não causa infertilidade. Não, e é triste, né? Porque se você perguntar para o Maloney, cadê os estudos que mostram isso, ele não tem, né? Da boca para fora, mas é um desserviço que faz, né? Certo. Dr. Kennedy, eu acho que é importante a gente comentar aí sobre essa questão da síndrome inflamatória, né, nas crianças. E também a questão do pós-Covid, de crianças que não foram vacinadas ainda porque não deu tempo, né? O que tem sido observado aí em consultório. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui de um comentário. Os estudos foram feitos em adultos mostrando que não afeta, né? E criança está em desenvolvimento. Mas assim, a resposta é a mesma, né? O RNA, ele não toca o DNA. O DNA está blindado. Ele não chega nem perto, né? O maquinário que faz a leitura do RNA está dentro da célula, fora do núcleo, né, onde está o DNA. Então, não tem como nem o vírus, nem a vacina, nem ninguém afetar o DNA. Né? Então, assim, quando a gente fala, muita gente fala, eu tenho amigos que falam, meu filho pegou Covid, foi leve, né, para que vacinar? Né? E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? A maioria dos pais, felizmente, graças a Deus, tiveram crianças entre 5 e 11 anos com Covid leve. Né?
E isso é um mérito que as crianças têm pelo sistema imune deles, por várias razões que eu não vou entrar agora, que faz com que eles tenham uma resposta imunológica favorável ao Covid, né? Então, assim, o que a gente vê nos pais é assim, eu não tenho medo do vírus, porque o que eles viram foi uma coisa bem tranquila, mas eu tenho medo da vacina porque né, é um campo minado, está sendo sido minado esse campo da vacina, né? Eu tenho dúvidas e tal. Eu posso dizer para você que nós médicos que lidamos com o Covid, a gente morre de medo do Covid e não tem medo nenhum da vacina, tá? E aí, por que a gente tem medo do Covid, tá? Então, todo mundo, todos os meus colegas têm um imenso respeito e medo do Covid, tá? Primeiro, porque ele causa quadros graves que demandam hospitalização, né? Desses que são hospitalizados, um número grande vai para a UTI, né? São entubados, são colocados em drogas bem agressivas para suporte de vida, são isolados dos pais, ficam semanas, 1, 2 semanas, às vezes, os pais sem poder entrar, porque é isolamento respiratório, né? O índice de mortalidade é alto, então mais ou menos 1 em 15 crianças que entram para a UTI vai morrer, né? E o mais chocante é o SIMP, SIM-P, ou Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, tá? E é engraçado que as pessoas não conhecem o SIMP, né? Não chegam no ouvido delas, né? E o SIMP começou a ser observado no ano passado, né? Os primeiros casos foram em Londres, opa, tem uma coisa estranha aqui. E de lá para cá foi ganhando visibilidade de todo mundo. E nós já vimos vários casos de SIMP, tivemos alguns óbitos com SIMP, a mortalidade é 6%, né, de morte dos que vão para a UTI, metade das crianças com SIMP vão para a UTI, né? E o SIMP, é curioso, uma reação inflamatória gravíssima, ocorre depois do Covid. Então são crianças que têm Covid, às vezes assintomáticos, que os pais, e é incrível, os pais nem sabem. Não, eu tenho um paciente, doutor, aquilo não foi Covid, imagina, foi o ar-condicionado. Aí você faz a sorologia, está o IgG e IgM lá em cima, né? Eu falei, opa, foi Covid. Então muita gente, ou assintomático, ou um Covid leve, e 2, 3, 4, até no máximo 6 semanas depois, começa esse quadro inflamatório, com febre persistente, irritabilidade, mal-estar, às vezes com vômitos, com diarreias, às vezes com lesões de pele, o olho fica vermelho, faz uma faringite importante, e aí tem que ter alto índice suspeita do médico, né? A gente acompanhou 2 que, assim, no segundo dia de evolução já tinha inflamação das coronárias, né? Intensa inflamação das coronárias, né? Uma, inclusive, desenvolveu aneurisma, né? Fora todas que foram para a UTI em choque cardiogênico. E muitas vezes a criança vai rodando, né? Porque não é tão fácil de fazer o exame. Mas roda, roda. E aí, quando entra em choque cardiogênico, que cai a ficha. Opa, isso aqui foi SIMPED. Então, assim, quando eu vacino, eu evito isso. Né? Eu evito isso. Né? Eu protejo meu filho saudável de fazer um SIMPE, né? Que já é isso por si só já é um motivo de vacinar, né? E aí, assim, de todo esse pessoal que foi internado, que fez o SIMP, tem um Covid longo, né? Esses dias, um menininho de 11 meses, a mãe, doutor, faz 2 semanas que não come, ele faz assim na boca para tirar a comida. Eu falei, meu Deus, isso é Covid. Não, doutor, não teve nada. Dito e feito, sorologia com anticorpos altos, já que tava alterações em vários exames, ele estava saindo de um Covid. E ele estava com alteração de paladar, né? E, assim, o pós-Covid não é tão fácil em criança, porque a criança não verbaliza muito, mas os adolescentes verbalizam. Ele pode ser trágico, né? Tem adolescente que não, 1/3 dos adolescentes pós-Covid não consegue dirigir carro, vários não conseguem executar as funções que faziam antes, e dá uma, em inglês eles falam brain fog, né? Que é uma neblina cerebral, perde memória, não consegue se concentrar, não consegue executar as coisas que fazia antes, né? Muitos têm lesão respiratória ou lesão cardíaca persistente. A cardiopediatra com quem a gente trabalha está desesperada com uma criança que perdeu função do miocárdio, ela teve uma lesão como se fosse um infarto extenso,
que você faz com essa criança, né? Então, nós médicos temos medo do Covid. Nós não temos medo nenhum da vacina, tá? Então, o único risco da Pfizer é um raríssimo miocardite que é transitório leve, ok? E a Coronavac tem mostrado também excelente perfil de segurança. Então, a gente tem duas boas opções para proteger nossos filhos. Perfeito, Dr. Kennedy. Então, né, o fato de que, né, se disseminou aí que as crianças não são acometidas, que as crianças passam ileso, não é verdade, né? Para quem trabalha em hospital sabe que algumas crianças sim vão ter aí complicações que justificam sim que elas sejam vacinadas. Sabe, só quem perdeu um filho sabe. E quem não vivenciou isso, né, acho que Covid é uma gripinha, né? E graças a Deus ela é. Para a maioria das crianças ela é. Mas ela pode ser extremamente cruel. E é imprevisível. Tá? É E é uma imprevisível loteria, quem né? vai pagar. É uma loteria, sim. Sim. Perfeito. Dr. Kennedy, a gente já está com 50 minutos de live. Tá bom. Eu acho que vale a pena comentar aí, por conta do período que a gente está vivendo, né? A questão do H3N2, porque teve muito episódio aí, né? Que as pessoas. Teve até aquela brincadeira, aquele vídeo. Se você tá com H2N2, H3N2, HB20, HB20 sedã, o que você tem? Se é Covid, se é estresse, enfim, brincadeiras à parte. O que a gente pode falar do H3N2 agora? Então, eu conversei com meu colega que é do Hospital Pequeno Príncipe, Infantil Pequeno Príncipe, e porque assim, a gente não tem ainda as publicações sobre Omicron em crianças. A gente ainda não tem ainda uma visão muito clara do impacto do Omicron na criança, né? E eu perguntei se estava internando mais, se teve um boom de internamento de Omicron. Ele falou, não tá. Eu falei, ufa, que bom, né? É bom sinal. Mas assim, tá horrível os internamentos graves com síndrome de Schrag, né? Síndrome respiratória aguda grave em crianças pelo vírus influenza H3N2, tá? Então é importante ficar o alerta que assim explodiu o Omicron, sem dúvida, famílias inteiras, mas no meio desse monte de gente está rolando H3N2 e é um diagnóstico importante ser feito rápido porque tem tratamento, né? Que é o oseltamivir, disponível na rede pública gratuitamente. Só que ela tem que ser iniciada dentro de 48 horas. Então você consegue frear essa infecção que vem igual um tsunami, né? Para que ele não evolua para um quadro mais grave, né? E é curioso porque é a primeira vez na minha profissão, em todos esses anos, que eu vejo a mutação do vírus chegar antes da vacina. Curioso, né? Então, Exato. geralmente a vacina chega primeiro e você se protege das mutações. E esse ano chegou antes da vacina, né? Então, a vacina deve chegar final de março, começo de abril, e aí assim a gente vai poder, todo mundo vai poder se proteger dessa mutação através da vacina. Perfeito. Dr. Kennedy, pegando esse gancho aqui, como que tá a perspectiva, né? Aquela frase, a pandemia agora é o começo do fim? Ok, Com a Omicron, o que a gente pode falar? ok. Existem duas visões que eu vou compartilhar. Aí me perguntaram isso, mas qual que o senhor acha que vai ser, doutor? Eu falei, eu torço por uma e estou ciente que pode ser a outra, né? Então, uma das visões é que Omicron é o começo do fim. Eu torço para que seja isso, torço de coração, né? E é possível que seja, né? Então, a Omicron, ela vem atropelando, vem infectando e como consequência, a gente está se tornando mais esperto, com mais resposta imune contra a Omicron, né? E é possível que o Omicron abra a porta para uma fase de que o novo coronavírus se torne o que a gente chama de endêmico, tá? Então, endêmico é igual ao vírus influenza, esse que está circulando agora. Ou seja, a gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele faz mutações, a gente sabe que ele faz um estrago enorme, que ele leva a internamentos graves, ele leva a óbitos em todas as faixas etárias, né? Mas a gente sabe que a gente pode viver com isso, né? E a gente sabe que tem uma vacina e a gente sabe que tem remédio. Então hoje, para o vírus influenza, eu tenho o oseltamivir.
E já saíram duas medicações para uso oral para o novo coronavírus, que funcionam bem, inclusive, para a Omicron. O problema é a escala de produção. A gente não tem Uhum. ainda para acesso, mas isso vai mudar ao decorrer desse ano, né? Então, essa é uma visão. A outra visão é de extrema humildade. Cara, esse vírus é capaz de qualquer coisa. Eu não sei o que vem pela frente. Então, eu torço para que o primeiro seja verdade, é possível que sim, mas eu fico com o pé atrás porque a gente realmente não sabe o próximo passo, né? E aí, assim, vacinar é um ato preventivo. Então, tendo em vista que eu não sei qual é o próximo passo, vale a pena vacinar? Sim, claro, por todos os motivos que a gente citou, inclusive esse, né? Uhum. Ele vai se tornar endêmico, podendo ainda fazer estrago? Sim, vale a pena me proteger, porque eu vou continuar convivendo com ele. Uhum. Outra É, até coisa teve. importante, outra coisa Sim. importante. O meu amigo falou assim, Kennedy, cara, a gente só faz vacina para doença que mata. A gente não faz vacina porque é bonitinho, né? Então, assim, a vacina é para doença que mata. Então, Covid mata em todas as faixas etárias. Então, a vacina está Uhum. aí para te proteger. Uhum. Perfeito. Até, doutor Kennedy, teve um questionamento aqui, por que tantas doses, né? E a explicação é essa, né? A gente tem aí, o vírus ainda está fazendo variantes, né? Então, enquanto a gente não tiver aí uma boa parte da população mundial vacinada, porque não adianta ser só aqui no nosso quintal, né? E uma coisa que tem que ser dito, nos Estados Unidos, o intervalo da Pfizer é de 3 semanas. E em outros países foi de 2 meses, e o Brasil adotou esse protocolo de 2 meses. Uhum. E esses outros países mostraram que o fato de dar um intervalo maior reduziu em 5 vezes o risco de miocardite. Então, se lá foi 12, aqui talvez seja 1, 2, entendeu? Por 8 milhões de Uhum. vacinados. Então, isso é importante Sim. também. A gente sabe, então, todo o cuidado está sendo feito para que tenha todo o benefício sem nenhum risco para nossas crianças. Perfeito. Doutor Kennedy, acompanharam aqui conosco a live uma média de 370, 380 pessoas ao vivo. Para o pessoal que está perguntando aqui, sim, a live vai ficar gravada, nós vamos disponibilizar a live para as pessoas acompanharem aí do início ao fim, quem não teve oportunidade, e compartilhar também, né? E eu quero deixar aqui os minutos finais para o Dr. Kennedy fazer aí as considerações. Eu acho assim, a vacina da criança no Brasil e no mundo é um campo minado, né? Então, assim, ele foi sendo minado por N notícias que se espalham, viralizam muito rapidamente em WhatsApp, etc., né? Assim, a gente que olha com um olhar crítico, fala, peraí, cara, não. Não. Por sorte tem várias entidades que tomam o tempo de mostrar, não, cara, isso é fake. Não, isso é falso. Não, isso está afirmando, não tem nada a ver, né? Então, enfim, acho que o ser humano é assim mesmo, né? Ele joga pedra em vidraça, ele grita lobo, né? Acho que temos que ter um senso crítico. Os órgãos reguladores estão aí para isso. Eles têm a Anvisa, por exemplo, é um órgão extremamente sério. E a gente tem acompanhado a Anvisa, né? Então eles têm, assim, eles são exigentes, né? Não é assim. Uhum. Lembra que estavam querendo trazer a vacina da Rússia, né? Para Isso. fazer aqui? Não é assim. Tem que ter estudos sérios que mostram eficácia, com seriedade, com segurança e tal. Então, e o mundo inteiro, todos os órgãos reguladores de todos os países aprovaram a vacina, incorporaram o seu calendário de vacinação e estão protegendo suas populações. Então é isso, doutor Kennedy. Muito obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez aqui. Os agradecimentos aqui também estão inúmeros, né? Realmente é um presente aqui, né? A gente poder contar aí com a sua generosidade de trazer para a gente esses conhecimentos e traz mais segurança, né, para nós que temos filhos e que queremos que os nossos filhos tenham saúde, de tomar a decisão correta, né? Então, muito obrigada mais uma vez. A live vai ficar gravada, mais uma vez aí para quem perguntou.
E ficaram muitas perguntas para trás. Acho que o pessoal vai pedir outra live aí, viu, Dr. Kenneth? É, E a gente quer agradecer mais uma vez por tudo e até a próxima live. ok. Obrigado Obrigada. por tudo, Morena. Imagina, Tchau. eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Boa Então, noite. Obrigada aí por terem acompanhado. Obrigada. tchau. Tchau, tchau.